Nós fizemos um curso no final do ano passado, em novembro. E esse curso faz parte do movimento de valorização do transporte. E o Levi ele apresentou uma planilha de custos onde a caçamba na região de São Paulo ela estava próxima a R$ 600, com uma margem de lucro, claro, de 30%. A empresa tendo uma margem de lucro saudável de 30%, a caçamba chegaria a R$ 600. Aí você fala, Rafa, o que acontece com os caçambeiros? O caçambeiro pedala muito, né, cara? Ele pedala imposto, ele pedala depreciação, por isso que ele não consegue trocar de caminhão, trocar de caçamba e tal. Isso é uma realidade do mercado a nível nacional. E você falou bem, quando a gente tem regulamentação, as empresas começam a deixar de pedalar algumas coisas e fazer o certo, e aí sobe, por isso que o preço sobe, porque elas precisam acompanhar isso, não pedala tanta coisa, principalmente quando a gente fala de destinação. E André, você falou uma coisa legal, cara, que é a legislação, né? Essa legislação é da cidade, legal, e eu aproveitar a sua experiência para falar um pouco disso, eu sempre falo de algumas etapas fundamentais para a correta regulamentação. E iniciei pela legislação. Então a legislação, o município cria ali, de acordo com sua realidade e tal. Eu acho que Diadema avançou bastante com a sua experiência para criar as legislações desse setor. Eu acho que é isso que precisa, também ter uma legislação adequada, feita por quem entende do mercado. E aí, eu acho que tem outras etapas. Uma delas é a fiscalização pelos sistemas, que hoje temos sistemas eletrônicos e tal. E a gente tem o Sigor, inclusive o Sigor MTR, o Sigor Módulo Resíduo da Construção Civil. Você acha que ele tem ajudado a informatização do fluxo de resíduos? Ele vem fazendo isso? Falando do mercado da construção, como é que ele age no mercado da construção? E você acha que ele ajuda também a combater, por exemplo, crimes de descarte irregular de entulho? Eu acho que assim, eu até estava dando uma revisada. Nos últimos 2 anos, eu vou te falar que nós tivemos grandes avanços na gestão de resíduos no estado de São Paulo. E é interessante falar isso, Rafa, porque tem assuntos que a gente acaba rediscutindo, né, a cada ciclo de anos. Né? É muito engraçado isso. Né? São temas que acabam sendo recorrentes. Né? Passa-se 5 anos e você não vê avanço. Eu diria que a gestão de resíduos da construção civil, do ponto de vista de aspectos de impacto, avançou. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, a discussão, vou chegar no resíduo da construção civil, tá? Antes, tem que entender, ontem eu falei isso para um grupo de pessoas, resíduos é uma ampla ciência, né, que tem vários setores ainda não desenvolvidos, mas é uma ampla ciência, não é uma ciência específica, é uma ampla ciência. Então você pega a movimentação que o Estado teve com a CETESB, com a história da logística reversa, né, que parece que não avançou, mas ela está apertando. Né? Há 2 anos atrás, o Estado negou em torno de 400 licenças de empresas de grande porte, porque não iniciaram, né, a apresentação do plano de logística reversa. Em 2022, a decisão de diretoria, eu acho que a 130, ela já traz uma discussão muito importante da retomada do PGR, do Plano de Gerenciamento de Resíduos, e a vinculação do PGR no licenciamento. Então, é aquilo que eu falei que Diadema fez, mas já estava previsto na CONAMA, que é discutir que o plano de gerenciamento tem que estar vinculado ao licenciamento de qualquer atividade potencialmente poluidora, ponto. E não só na prévia, que é na emissão do documento, mas na emissão do ABITS, ou do certificado de conclusão de obra. Então, ele tem que ter começo, o meio e a operação, e tem que ter o fim, que é a entrega do empreendimento. Qualquer empreendimento é uma atividade potencialmente poluidora, é uma indústria que fica funcionando do lado da sua casa durante 2, 3 anos. Isso é um empreendimento da construção civil. Então, ela tem que ser tratada assim. 2. Agora, em 2024, finalzinho, decisão de diretoria também 51, se eu não me engano, ela traz a obrigatoriedade do plano de logística reversa no licenciamento. Antigamente ela indicava, depois veio o termo de referência do PGR e agora ela reforçou a obrigatoriedade.
Qualquer empreendimento no estado de São Paulo vai ter que ter PGR e rastreabilidade de massa de resíduo. Ponto. O que quer dizer isso? Se a gente considera que qualquer empreendimento potencialmente poluidor, seja uma demolição, uma construção, é licenciamento, ela tem que estar aprovado o PGR. O SIGOR, e aí o módulo SIGOR resíduo, funciona muito bem. E nós já temos uma cultura do módulo resíduos há mais de 4 anos. Eu acho que foi dia 1º de 2022. Aí, pois, era obrigatoriedade, MTR nacional, e foi para 23, em janeiro. Então, nós estamos falando efetivamente aí de quase 2 anos. O MTR, o SIGOR módulo construção civil, ele é meados do ano passado a travar a obrigatoriedade. Eu sei que meados do ano passado tinha em torno de 6 a 8 cidades. Hoje eu nem lembro qual o número, mas não passa de 20 ainda, né? Porém, eu até fui consultar lá com o pessoal da CETESB, eles estão chamando agora do Integra Resíduo. Ouviu falar desse programa? Não. Tá. O Integra Resíduo é uma estratégia da CEMIL, a CEMIL, e é importante, Secretaria de Infraestrutura e Logística e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é a 2ª ou 3ª maior secretaria do Estado de São Paulo, com maior poder de regulação de infraestrutura do Estado de São Paulo. Então, nós não estamos falando de uma secretaria pequena, falando de uma grande secretaria. Dentro da CEMIL tem toda uma discussão de articular os desafios de resíduo. O Estado entende 2 desafios grandes. Um são os aterros, ainda clandestino. O 2 são a baixa de capacidade dos aterros. E terceiro são os resíduos volumosos e construção civil. Então, tem uma discussão interna de acelerar, e aí o Tarcísio, que é o governador, ele tem uma postura muito enérgica. O Tarcísio é um cara que eu respeito ele, não tem um alinhamento ideológico, mas eu respeito ele. Do ponto de vista da gestão pública, ele é bastante sistemático. E tudo que ele está planejando, ele está colocando para rodar. Então, existe uma ordem dele que isso tem que acontecer. No Integra, diferente do SIGOR resíduo, da municipalização do licenciamento, já tem 158 municípios integrados nesse novo sistema. E eles vão trazer a história dos volumosos da construção civil para o centro e vão cobrar essas 17 usinas móveis que estão no estado de São Paulo. E junto com isso vão integrar o SIGOR construção civil. Então, assim, uma coisa é o município ter que aderir ao SIGOR, que hoje assim funciona. O município quer entrar, ele vai lá, entra no cadastro, manda a documentação, faz um treinamento, ganha um login e senha e começa a dizer, ó, quem gera aqui vai ter que ter SIGOR. Existe um movimento contrário agora. O Estado vai dizer todas essas cidades que vão integrar no Integra Resíduo são obrigadas a ter o SIGOR construção civil. Então, a gente tem um risco, né, de um mês para o outro, né, de 200 cidades do estado de São Paulo tendo que ter essa rastreabilidade. Se você falar que isso está funcionando, novamente, nós falamos de um sistema novo. Coletas online, ele teve questionamentos no começo. Hoje ele está estabelecido como cultura e é difícil o cara lembrar como que era antes de fazer MTR ou CTR no papel. Dependendo do cara perguntar, mas isso existia? Isso existiu mesmo? Tinha que andar isso mesmo? Então, isso é um fato. O SIGOR resíduos, ele já vem funcionando para a indústria muito bem. Você não encosta numa empresa de porte, pequeno, médio porte para cima, se você querer prestar um serviço, se você não ter que operar no MTR, no SIGOR resíduo. Então, eu entendo que a tendência do SIGOR, do módulo construção, é se consolidar. Ao ponto de ser muito rápido isso pelo Integra Resíduo. Não por ele sozinho. Por ele sozinho, eu acho que ele não se sustentaria. Perfeito. Aonde ele está não está funcionando. Santo André teve dificuldade. Diadema, a gente recuou. Pelo GT de resíduo, nós colocamos na ação isso como algo estratégico, mas pela experiência de Santo André, nós recuamos. Vamos esperar, deixa acontecer nas outras cidades, depois a gente vê. Mas vai vir uma movimentação por cima que vai forçar os municípios a terem esse tipo de controle.
André, eu vou falar um pouco da minha experiência como operador, aí, seja no setor de transporte, áreas de transbordos e usinas em alguns municípios. E para falar um pouco da experiência dos sistemas. Eu vejo que existem alguns sistemas contratados ali do município, que a grande vantagem, aí, vamos falar aqui das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, você pega São Paulo e Suzano, tem sistemas que eles contrataram de empresas experts nisso, você citou Coleton Lines, tem GRX. Esses sistemas, a grande vantagem são o módulo de fiscalização. Perfeito. O módulo de fiscalização ali que ele atua em todos os perfis de gerador possível. Quando aí Santo André implantou o Sigor, o grande ponto ali é que o Sigor parece que ele foi feito para grandes geradores. Até porque quem emite o MTR pelo Sigor não é o transportador, e sim o gerador. Então aquele pequeno gerador, que é uma parcela, e quando eu falo pequeno gerador, também estou colocando nessa conta aí reformas, autoconstrução, essas obras informais que geram bastante resíduo, eles não conseguem ter um módulo que esse pessoal participa. E aí a fiscalização acaba ficando um pouco perdido. Grandes indústrias, o MTR Sigor funciona muito bem, foi uma vantagem de rastreabilidade, porque a indústria falou, esse resíduo é minha responsabilidade, é uma ferramenta aqui e tal. Agora, e a grande parcela que gera resíduo da construção civil, que não tem essa consciência ou não quer ter. Então, o Sigor, ele é autodeclaratório. Eu acho que é só um ponto que acho que precisa evoluir. Sim. E eu gostei do seu ponto de vista, que você fala, olha, estamos evoluindo, estamos avançando. Tem municípios que nem sequer pensam em como era antes do sistema eletrônico. E aí, falando nessa questão da fiscalização, você comentou no início da sua fala sobre o plano de gerenciamento de resíduos para as obras, que está lá na legislação lá da cidade, que precisa apresentar os manifestos de transporte de resíduo. Na prática, André, no mercado em geral, como isso funcionou legal? Como que vem funcionando? Qual que é a relação com esse gerador? E aí, já emendando a pergunta com outra, o pequeno gerador, a gente tem uma questão cultural e tem o ecoponto, que é indispensável na correta gestão dos resíduos. Agora, a gente sabe que muitos pequenos geradores às vezes jogam na porta do ecoponto, né? Está a poucos metros do ecoponto e acaba não entregando, então é um desafio com a questão da cultura. E a gente sabe que tem perfil de geradores que não poderiam estar utilizando o ecoponto, deveria estar contratando uma empresa para cortar, e usa muito o ecoponto. Sim. Então, essa pergunta minha é para falar um pouco do como você encara em todos esses aspectos os diversos perfis de geradores. Pequeno gerador, aquela autoconstrução, obra informal, e as grandes obras. Perfeito. Eu acho que assim, primeiro, vamos pegar a experiência até de Santo André. Santo André, a gente brinca que tem um índice muito legal, Rafa, que é ecoponto por habitante. Né? Então, pega o total, divide por habitante. Santo André, acho que está na segunda ou terceira cidade do estado de São Paulo com o maior número de ecoponto por habitante. Né? Legal. A gente está em quarto. Diadema está em quarto, porque a gente lançou mais 3 ecopontos, e eu acho que Curitiba, não lembro qual que é a cidade, 2 cidades que estão em primeiro e segundo. Primeiro, definição de conceito por legislação. Pequenos geradores de resíduo da construção civil e volumosos. Tem uma tabelinha que a gente chama de responsabilidades, né? De quem que é essa responsabilidade? É do gerador? Infelizmente, na legislação fala que é do município. Isso no caso do pequeno gerador. Do pequeno gerador. E aí, quem é esse pequeno gerador? Né? É aquele cara, por tradição das legislações, né? Algumas podem ter um pouco mais ou menos, que geram até 10 sacos, né? De 200 litros, né? Ou 100 quilos. Então, é 100 quilos ou 200 litros, depende do material volumoso por dia. Falam em 1 metro cúbico. Aí, na soma, isso dá 1 metro cúbico, né? Então, são 3 parâmetros, ou quilo, ou litro, ou metro cúbico. Até aí, tudo bem. Aonde está o erro, né? Nesse conceito? O controle do gerador. Porque aqui, por que ele é do Estado, a responsabilidade? Porque você paga a taxa de lixo. Então, isso está custeado ou pelo IPTU ou pela taxa de lixo.
taxa de limpeza urbana, e aí tem algumas cidades que chamam de outra forma. E às vezes ela está até escondida no IPTU, né? Mas é uma taxa que está lá. Então é de responsabilidade do Estado. Porém, o Estado tem que controlar. Então ele é um direito, primeiro, de quem mora. Então eu não posso pegar meu resíduo de Diadema e levar para São Paulo, né? Porque ele é de quem mora. Segundo, os ecopontos, eles precisam modernizar a gestão da entrada do resíduo. O ecoponto, ele é uma área de transbordo e triagem. E ele tem que ter gestão disso. Então, esse cara que chegou lá, a gente tem que saber onde ele é, onde ele mora. E esse cara tem que ter um registro de controle. Ó, legal, você tem um período que você pode descartar, que é isso que as cidades não têm. Uhum. Vai ter legislações que vão falar de 3 em 3 meses, vão ter legislações que vão falar de 60 dias, mas nenhuma controla isso. Então, se você tem uma obra de um pequeno empreiteiro que tem a sua saveiro, construindo 4 casinhas, que vai gerar lá quase 500 metros de área construída, que vai gerar os seus para lá de 20 caçambas no período, todo dia ele vai colocar 10 sacos de entulho e no caminho de casa deixar no ecoponto. Todo santo dia, durante 3, 4, 6, 7 meses de obra. Além marceneiros, gesseiros, que são Esses empresas e indústrias. Também. Então, esse cara, ele tem que chegar lá, dar o nome RG, CPF, endereço, e ele tem o direito adquirido, descartou. Mas quando ele retornar, o senhor não, o seu sistema, o descarte do senhor está bloqueado. Então, a definição de quantidade está ok, mas existe uma falta de controle de gerenciamento disso. E o município tem que fazer, e é uma coisa engraçada. Se o prefeito não faz, ele pode ser preso. Olha a idiotice que eu estou te falando, mas eu vou tentar te explicar. Uhum. Pelo marco do saneamento, toda a gestão pública de gestão de resíduo tem que ter o equilíbrio financeiro. Então, o que o munícipe paga em taxa, ele tem que cobrir a gestão de resíduo. Hoje, nenhuma cidade tem isso. Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E isso, no fechamento da lei de responsabilidade fiscal e na questão do fechamento da legislação, do balanço, isso pode ocorrer um crime de improbidade administrativa. Então, hoje já tem prefeitos que não puderam concorrer à reeleição porque tem improbidade administrativa por renúncia de receita, um termo específico que chama disso. É um dinheiro que você pegou daqui que você não podia gastar e gastou aqui. Você tirou da escola para colocar no contrato de lixo. Você não pode fazer mais isso. Uhum. Não pode fazer mais isso. Então, é obrigação do município a controlar o descarte do pequeno gerador. 2, é papel do Estado articular até destinações de segmentos, que é o que você falou. Tem empresa de marceneiro. Aquela empresa tem que estar licenciada. E aí um aspecto legal, Rafa, a municipalização do licenciamento, ela chega até esse cara. Serralheiros, marceneiros, pequenas empresas que têm pequenas produções, marmoarias, que a CETESB não chegava. Então, as cidades que têm municipalização do licenciamento chegaram até esse cara. E, ao chegar nele, ele é obrigado a declarar a destinação do resíduo. Plano de gerenciamento. Ele precisa ter. Tem que ter o plano de gerenciamento. Isso está acontecendo, é muito novo também. Uhum. Não tem cultura. Mas isso é fato. Né? Hoje, uma serralheria, para conseguir, ela tem que apresentar e dizer, tá bom, onde você destina? Eu posso levar no ecoponto? Tem um volume. Você pode sim. Você está numa obra de um cliente, gerou 10 sacos, vai pegar o nome do cliente, falar, esse é meu cliente, eu estou descartando. Uhum. Eu posso voltar no dia seguinte? Pode, mas com outro cliente. Então, ele pode sim ser um operador de logística. E não com o resíduo do processo dele. Dele, exatamente. Porque eu vejo, André, que na prática, essa é uma impressão que eu tenho, eu gostaria de saber a sua, eu vejo aquele pequeno gerador que deveria usar o ecoponto, que tem o direito, tal, ele acaba descartando de forma incorreta, às vezes na rua, na praça, no próximo a rios, tal, e às vezes até perto de ecoponto, né? A gente vê isso. Então, é uma questão do trabalho que você falou que é um dos mais difíceis, que é a cultura, tal, a educação ambiental. E, por outro lado, você vê as estruturas dos ecopontos muitas vezes sendo usadas por esses outros tipos de gerador que não deveriam. Então, na sua visão, pelo que eu entendi, o ideal é ter um sistema ali controlando isso, ter ferramentas para controlar isso. Além de ter sistema, controle, a gente tem que evoluir o conceito de ecoponto. E aí eu vou te trazer um desafio que às vezes, encosta, né,
na opinião de caçambeiros, de área de transbordo, que é a utilização dos ecopontos como ferramenta, seja para descarte de resíduos segmentados ou homologar junto a empresas privadas ou ATTs ou associações para descarte de outros resíduos. Vou te dar exemplos concretos, né? Nós tivemos uma experiência que não deu certo, mas tivemos, que é o edital de logística reversa na cidade de Diadema, incluindo os ecopontos. Aonde poderia, por exemplo, né, e é uma experiência que você conhece bem, ter uma caçamba específica para gesso. E essa caçamba ser gerenciada não pelo ecoponto, ela vai ser gerenciada conjuntamente com o ecoponto, mas ela é de responsabilidade de um terceiro, que tem autorização, homologação para colocá-la ali. Automaticamente, esse cara ele poderia ter uma rede de prestadores autorizados a descartar ali. Então, você tem lá, vou dar um exemplo paralelo, você tem lá um conjunto lá de uma grande empresa que trabalha com móveis planejados. Essa grande empresa poderia ter um ecoponto para descarte de resto de móveis planejados. Ah, mas onde eu descarto? Ó, você vai nesse ecoponto, nessa caçamba, você pode descartar lá. Mas você tem que ir lá com uma documentação, uma autorização. Então, quando a gente olha para os resíduos volumosos, a gente vai ver resto de madeiras, a gente vai ver resto de gesso, acartonado, vai ver outros resíduos específicos que poderiam ser descartados, até dependendo um descarte de embalagens, um descarte de lata, né? Aí você pode avançar um pouquinho mais em algum resíduo eletroeletrônico que não seja contaminante, a questão das pilhas, a questão das baterias, e você vai trazendo essa necessidade do descarte do pequeno gerador nos ecopontos. Então, se a gente está falando que uma cidade de 450 mil habitantes já tem 19 ecopontos, no caso de Diadema, e você tem lá quase um ecoponto para 20 mil habitantes, você tem uma referência. Né? Ah, se isso está próximo 3 a 5 quilômetros de você, é só se você se planejar para descartar corretamente. Então, eu entendo que os ecopontos ele tem que sair, ele tem que manter como gestão pública, mas tem que avançar no arranjo de parceria. Público-privado, concessão, autorização, seja o instrumento qual for, mas que seja um ponto de referência para descarte desses pequenos resíduos. E aí a gente entra no gerador médio, que tem esses resíduos específicos. E, por fim, garantir que o grande gerador ou gerador que tenha aí esse perfil acima de 1 metro cúbico por dia seja obrigado a contratar caçambas homologadas. E aí você fecha uma parceria importante, né? E ao fechar essa parceria, você tem espaço para todo mundo. Você garante o pequeno gerador que gera aquele pequeno resíduo que vai jogar na sua caçamba que está na rua. Então, quando você tem na rua, você tem todo mundo jogando aquele resíduo que vai impactar na qualidade daquela caçamba. Quando chegar na TT, isso vai ter que ser misturado e vai para o local irregular. Se você consegue ter mais referência de separando ou dando alternativas de segregação de resíduo na fonte, a chance daquela caçamba de entulho ser uma caçamba de entulho, ela aumenta. E aí a chance desse entulho ir para uma TT séria, fazer a segregação séria, mandar para uma usina e ser reciclado, ela é maior.